Boa noite, gente. 10 horas da noite agora, 22 horas. Bem-vindos a mais uma live, mais uma aula gratuita, online e gratuita. Sejam bem-vindos. Hoje é o segundo episódio, né? A segunda aula que a gente tá fazendo nesse formato, tá? Eu prometi pra vocês que eu estaria aqui toda quinta-feira às 10 horas e olha eu aqui, né? Então, sejam bem-vindos à segunda aula. Eu preparei todo um roteiro aqui para vocês, então de vez em quando eu vou olhar um pouquinho pro lado aqui para seguir na sequência do programado para aula, tá? Pra gente conseguir chegar aí até o final da live, até o final da 1 hora, sem deixar de falar sobre nada, tá? Falar sobre tudo que eu planejei para falar para vocês, tá? Então, essas aulas online gratuitas são para ajudar os tatuadores, aprendizes, aspirantes a tatuadores ou pessoas que trabalham em outras áreas e querem mudar de área, querem ter um trabalho mais autônomo, um trabalho mais tranquilo com relação aos horários, querem ter essa opção de organizar a própria agenda, ter uma disponibilidade de horário muito maior, parar de ser escravo de empresa, né, de horários e tudo mais. Gente, desculpa balançar a câmera, é que o tripé aqui não é dos melhores, mas vamos lá. Então essas aulas são para essas pessoas que estão querendo aprender sobre tatu ou que se interessaram, viram e falaram, cara, esse tipo de trabalho é pra mim. Eu acho que eu vou me dar bem nessa situação, tá? Meu nome é Stephanie, Sté, tá? Pra vocês, Sté Pilan, tá bom? Esse é o nome do perfil, obviamente é o meu nome e sobrenome, tá? Eu sou tatuadora, mas eu me formei inicialmente em engenharia civil pela FESP em São Paulo. Eu fiz pós-graduação em fundações e um mestrado acadêmico em engenharia hidráulica de recursos hídricos, tá? Então eu tenho essa formação aí totalmente diferente do que eu faço hoje, mas apesar disso eu ganho muito mais hoje do que eu ganhava como engenheira com pós e mestrado. E eu quero que vocês cheguem nesse nível também. É por isso que eu estou dando essas aulas para ensinar vocês a sair do zero aí na tatu para até 10 mil reais por mês trabalhando só com tatu, ou até mais, gente, até mais. Quantas vezes eu não fiz muito mais que isso? Mas é isso, cara. Então eu tenho um mestrado acadêmico, que é aquele mestrado que é voltado para ensino, tá? Então, por isso eu tenho uma experiência muito grande com essa parte de lecionar, a parte didática. Então, eu não me contive e quis desenvolver esse curso para vocês aí, curso gratuito e online, tá bom? Eu falo inglês quase que fluente, com um sotaque bem, né, brasileiro ali, mas sou apaixonada por tatu, gente. Desde sempre eu gostei de tatu e piercing. Minha mãe, coitada, nunca aceitou muito bem isso daí. A gente sabe como que é, mãe só muda de endereço, mas a gente tem que ser feliz fazendo o que a gente gosta e não fazendo o que as outras pessoas gostam, né? Hoje em dia ela já tá muito mais tranquila, já tá com uma certa... Qual que é a palavra? Um certo orgulho e tal, porque ela percebeu que o negócio desenrolou muito bem, tá? Então, bem-vinda, Carol, muito bem-vinda à live, nossa segunda live, tá? Mas de modo geral, tô realizadíssima na minha profissão, mudei a minha vida para muito melhor, saí da engenharia para ir para tatuagem, para ganhar muito mais do que eu ganhava na minha área de formação. Engenharia civil. Gente, vocês já viram isso? Não. E eu quero ensinar isso para vocês,
tá? Mesmo que vocês não venham de outra área, já estão na tatu, mas não tá desenrolando, eu quero ensinar vocês a como desenrolar isso aí e chegar aos 10 mil reais por mês, tá? Em média e no mínimo, eu já fiz mais que isso muitas vezes, então é por isso que eu tô preparando essas aulas online e gratuitas, tá? Então a gente vai ter sempre toda quinta-feira às 10 horas. O objetivo é fazer 2 vezes por semana, mas por enquanto toda quinta-feira às 10 horas a gente vai ainda definir o segundo dia das lives, tá? O tema de hoje da aula é: qualidade dos materiais influencia tanto assim no resultado das tatus? Tá? Esse é o tema de hoje. Tá? A gente vai usar essa aula para desmistificar um pouco essa coisa de que para você tatuar bem, você precisa ter materiais caros, você precisa ter os materiais da moda, os materiais que os tatuadores tops usam, você tem que ter aqueles materiais daquelas marcas específicas, senão a sua tatu não vai ficar bonita. A gente veio para desmistificar isso daí, para tirar essa mentira, porque isso é uma mentira. Você não precisa de materiais da moda, materiais caros, materiais de grife para tatuar bem, tá? Você não precisa disso. Então coloca isso na sua cabeça e essa aula a gente vai falar disso. Você não precisa gastar rios de dinheiro para tatuar bem, tá? Eu vou falar para vocês nessa aula quais materiais vocês podem investir um pouquinho mais e devem, quais materiais vocês podem economizar sim e devem, tá? Beleza? Então essa aula tem o objetivo de desmistificar isso daí, tá? A gente não vai aqui fazer propaganda de marca, tá? Pode ser que em algum momento eu mencione alguns nomes de marcas, de materiais e tudo mais, mas não é para fazer propaganda, não é para fazer, para desmerecer algumas marcas, nada disso, tá, gente? É só a minha experiência usando cada material de cada marca específica, tá bom? Essa aula é uma oportunidade para você resolver a maioria dos seus problemas, gente, porque tem muitas vezes que a gente tem um problema durante a tatu, ou quando a gente está começando a tatuar, que a gente não sabe qual material comprar, não tem dinheiro para investir, qual que eu posso economizar um pouco mais para poder, ou seja, qual material que eu vou investir um pouco mais, qual que vai realmente fazer a diferença, qual eu não preciso, eu posso comprar um baratinho mesmo que vai ser... Essa aula é para isso, tá? Então, eu, por exemplo, já tive problema com agulha, tá? No começo eu comprava agulhas mais baratinhas e às vezes elas vinham com defeito de fabricação, porque algumas agulhas mais baratas, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, mas elas não têm um controle de qualidade tão alto, então elas vêm com defeito de fabricação às vezes, e você não percebe. Então você tá fazendo uma tatu lá, então é uma história que aconteceu comigo, tá? Então presta atenção nessa história. Eu tive o problema com a tatu, eu não fazia ideia o que estava acontecendo, porque a agulha veio torta e eu não identifiquei isso. Eu não tinha essa experiência para pescar que a agulha poderia vir torta, sabe? Então, assim, ter alguém para falar isso para vocês, gente, não é maravilhoso? Não é maravilhoso eu falar para vocês todas as merdas que já aconteceram comigo, para vocês já estarem, assim, né, espertos, porque quando acontecer com vocês, vocês vão saber resolver assim na hora. Vocês vão lembrar do que eu falei e vão saber resolver na hora, tá? E esse negócio da agulha e vir torta, cara, causa problema pra caramba. Não é só a questão da tatu ficar com um traço estranho, é a questão de que o cliente vai sentir mais dor, vai machucar a pele pra caramba, porque a agulha não tá entrando assim, ela tá entrando dobrada, tá? Então, você vê o dano que você vai causar na pele do seu cliente ali. O machucado vai ficar uma tatuagem, às vezes, com uma cicatriz volumosa ali, tá? Então, é muito importante falar desse assunto, tá, gente?
Então, ó a câmera mexendo. Oh, meu Deus, esse tripé, gente, me dê um tripé, tá? Aí alguma empresa de tripé me patrocine, por favor, tá? Teve uma vez que, inclusive, outra história, outra experiência própria, uma fonte que eu comprei, que é uma das fontes mais compradas aí pelos tatuadores iniciantes, tá? Parou de funcionar no meio da tatu. Eu tava fazendo uma escrita no peito de um rapaz. A gente tava escrevendo Jesus Cristo no peito dele. E eu tracei todo Jesus Cristo. A hora que eu comecei a vir fazer o sombreado do lettering, no meio do Jesus aqui, a fonte morreu. E não voltava de jeito nenhum, não tinha milagre que fizesse aquela fonte voltar a funcionar, tá? Então, eu perdi o cliente. Duas, não terminei a tatu, não tinha portfólio, não deu pra tirar foto, porque ficou pela metade. O cliente não pagou, porque como que você vai cobrar por meia tatu? Isso não existe, né? Então eu falei pra ele, cara, mil desculpas, pode ir embora. Não sei o que fazer. Então você passa ali uma vergonha além disso, né? Não é legal. Então, isso eu já falei com relação a grifes, marcas de tatuagem. Quem já tá um pouquinho inserido no mundo da tatu sabe que a gente tem algumas marcas que são quase aí grifes, né? É Corum, Electric Ink, que a gente sabe que tem uma certa, né, deixa eu usar uma palavra menos agressiva, um certo monopólio aí dos materiais e tudo mais, né? São produtos bons, mas o preço, às vezes, a gente não tá podendo aí, né? Principalmente no começo. Então, eu vou mencionar aí algumas marcas, mas sem fazer propaganda e sem diminuir a marca, tá? Então eu vou falar sobre a minha experiência com vocês, tá? Então, vocês podem participar da aula, não absorver o conteúdo, né? E ter problemas no futuro, tá? Vocês podem assistir aí a aula ou sair da live, tá? Não se interessar pelo tema e ter problemas no futuro, tá? Ou você pode se basear nas estratégias e nas técnicas que eu vou trazer para você aqui e resolver problemas que você demoraria 3, 4 anos para pegar uma experiência naquilo em 1 hora de aula, gente. Então, assim, tira essa 1 horinha para você aprender aqui comigo a resolver esse problema do material, do investimento que você vai fazer no material, tá? Pode tirar dúvida, pode fazer pergunta, pode me mandar direct depois, pode me procurar lá, tá? Fazer perguntas, eu tô à disposição de vocês pra gente resolver tirar essas dúvidas aí sobre a questão dos materiais, da qualidade, dos valores, das marcas e tudo mais, tá? Então, já começa aí, gente, do jeito certo, tá? Participa da aula, presta atenção, se vocês puderem, não foge, tá? Presta bem atenção, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Isso daqui não é uma aula para vocês anotarem 1000 coisas, lerem depois, ter que ficar pesquisando na internet. Isso daqui é uma aula para vocês já aprenderem e lembrarem na prática, a hora que vocês forem tatuar, tá? O primeiro problema que aparecer, só falar a aula da Esther. Já sei como eu vou resolver isso daqui. Ou então, na hora de comprar o material, lembra da aula da Esther e compra o material certo, sem esbanjar dinheiro, sem gastar rios de dinheiro, tá? E sem ficar perdido levando o material que o vendedor da loja falar para você levar, tá bom? Então, já falei demais, né, gente? Já falei muito. Vamos para a aula.
Vou pegar aqui o meu roteirinho. Quem tá aí na aula, a gente já vai curtindo aí, por favor, tá? Me ajuda muito vocês curtirem a live, tá? Ajuda muito. Então, curte aí, mete o dedo aí no curtir, tá? Pra eu saber também que vocês estão me escutando, que vocês estão me ouvindo, porque às vezes aparece aqui em cima um número de pessoas online e tá errado. Às vezes aparece, por exemplo, agora, tá aparecendo que tá uma pessoa online, né? Deve ser o Carlos, né? Boa noite, Carlos. Mas aí eu começo a receber pergunta de mais pessoas. Então, eu não sei se dá para confiar muito nesse número ali de cima. Mas vão dando like aí, gente, por favor. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Então, vamos lá. Vamos começar essa aula online e gratuita. Gente, essas aulas eu quero fazer para levar vocês ao ponto que eu cheguei. Ganhar no mínimo 10 mil reais por mês trabalhando só com tatu, tá? Sem precisar levar todos os anos que eu levei para ganhar a experiência que eu obtive e chegar nesse resultado, tá bom? Então, gente, aula online gratuita, né? Grátis até injeção na testa, então não podem perder, tá bom? Convido os amigos aí e assistam às aulas. Então, como eu já disse, o tema da aula a qualidade do material influencia tanto assim no resultado da tatuagem, tá? Então, o que são materiais e equipamentos para quem ainda não tá nesse mundo da tatuagem? Os materiais são a máquina de tatu, inclusive eu tenho uma aqui, foi a minha primeira máquina de tatu, aposentadíssima, porque ela era, ó, uma bosta. Máquina de tatu, cabo, né, clip cord ou cabo SA, fonte de tatu, tá? Tinta, agulha, bico, né? O que mais? O grip, tem gente que usa, cartucho, tem gente que usa agulha de haste, né? A agulha de haste é aquela maiorzinha, o cartucho ele é um pouco mais caro, é menor, que usa naquelas máquinas rotativas, pen, etc. Ou seja, cartucho, tinta, que mais que eu não falei? Diluente, vaselina, manteiga, esses são os materiais. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nenhum aqui, gente. Batoque, grumete, que mais? Elástico, Presto Barba, palito de sorvete, inclusive, a gente usa. Isso são os materiais de tatu, tá? Papel ectográfico, enfim, são esses os materiais. Às vezes até caneta para desenho você vai precisar, enfim. Esses são os materiais de tatu, tá? Vamos lá. Então, muitas vezes as pessoas acham que material bom é material caro, tá? Ou não sabem, será que todos os materiais que eu vou usar precisam ser materiais caros? Qual que é a influência que esse ou esse material vai ter de verdade no resultado final da minha tatu, né? Qual que é essa influência? Será que eu preciso gastar nesse aqui? Ou eu deixo para gastar mais nesse outro material, tá? Então a pessoa, não confundam, gente. Material bom não significa que precisa ser caro, tá? Ou seja, tem materiais muito bons, com preço super barato, super acessível, que não é de grife, não é de marca conhecida, que vai trazer às vezes um resultado muito melhor na sua tatu do que aquela máquina maravilhosa da Corum ou da Electric Ink, ou, entendeu, das marcas que a gente já conhece aí, que o pessoal gosta de falar, né? É quase que um status, né? Você falar, eu comprei uma máquina da Corum, eu comprei uma máquina, enfim, eu acho bom não ficar falando marcas aqui, mas não é sinônimo. Preço alto não é sinônimo de qualidade, tá? Então, a diferença entre os materiais bons e os materiais caros é a eficiência, né? Então, assim, claro que de uma forma geral,
quando você fala de um produto com mais qualidade, é lógico que ele teve um investimento maior para ser fabricado, para ser feito, né? Então, por consequência, o valor dele vai ser um pouco mais alto. Mas não significa que precisa ser extremamente alto, né? Não precisa ser absurdo o valor, tá? Então, vamos falar, tem muita gente que gosta de comprar iPhone. A gente sabe que o iPhone, ele é praticamente aí é um celular de marca, ele é uma grife, né? Então, é claro que a qualidade dele é um pouquinho, dependendo do negócio, do que você vai falar, do celular, da câmera, por exemplo. Todo mundo sabe que as câmeras do iPhone costumam ser melhores que de outros celulares. Mas nem sempre isso acontece. A gente está tendo celulares Samsung hoje em dia com câmeras melhores e o celular tem um preço muito mais baixo, tá? Então, às vezes a câmera do iPhone vai ter funções super avançadas que você nunca nem vai saber que tá ali, que existe, nunca vai usar, não precisa usar. Você pagou super caro porque aquela propaganda falava que a câmera era super superior e tudo mais, e aí você comprou por causa daquilo, sendo que você não foi instruído que aquilo ali não ia fazer diferença na sua vida para tirar foto. Então é isso que eu tô tentando dizer aqui para vocês, tá? Então, os tipos de materiais e equipamentos, eu já falei aqui para vocês, né? É máquina. A máquina, a gente vai ter máquina de bobina, a gente vai ter máquina rotativa, a gente vai ter pen, tá? São os 3 tipos de máquinas que a gente tem aí no mundo da tatu. A rotativa é aquela máquina que tem um motor que funciona movimentando a haste da agulha ou o cartucho aí, tá? A bobina, ela tem 2 bobinas que trabalham com magnetismo, então elas através desse magnetismo, elas movimentam a agulha de cima para baixo para fazer o movimento e fazer a tatu aí, tá? Obrigada, Carlos, obrigada. Que bom que vocês estão gostando. E a pen é uma máquina de motor, quase uma rotativa, só que ela tem um formato mais longo, né? Como se fosse uma caneta mesmo, mais grossa ali. Tem muita gente que gosta de usar pen. Eu, particularmente, sou mais das bobinas. Eu uso mais máquinas de bobina, mas é uma preferência minha por conta das características de amortecimento que elas têm, por ser uma máquina mais versátil, acredito. Eu sinto que eu consigo sentir melhor a máquina, o barulho dela, eu consigo, sabe, pescar muito mais o que se tá acontecendo alguma coisa errada, diferente com aquela máquina ali. Quando ela é de bobina, né? Então o pessoal pode falar, ai, nossa, tá lá na velha guarda, né? Tá usando ainda a máquina de bobina. Mas, oxi. Mas eu gosto, cara, eu gosto de máquina de bobina. Eu acho que eu tenho umas 2 rotativas. Inclusive uma que tem um preço alto, assim, que eu ganhei de patrocínio. Mas é difícil eu usar. É difícil eu usar. Eu uso ela para trabalhos mais pesados, porque ela é muito forte. E como eu faço mais fine line, eu não acho legal. Então essa é uma coisa, a máquina super cara, que se diz ser uma máquina versátil, ou seja, para fazer tudo, mas com o tempo eu percebi. Na verdade, assim que eu usei a primeira vez, eu já percebi que ela não era tão versátil assim, que era melhor eu usar ela para coisa mais pesada, porque ela é muito forte. Então, para fazer um fine line, tem que ter um controle muito maior da mão. Se for uma pessoa mais iniciante, vai ter um pouco de dificuldade. Você usa bobina, Carlos? Eu prefiro bobina. Eu acho que, assim, pela minha experiência, já usei todo tipo de máquina. Ignorem minha calça. Todo tipo de máquina, mas eu não consigo sair da bobina, não. Eu prefiro, tá? Por que saber sobre eficiência é importante? Cara, é óbvio, assim, pelo resultado da tatuagem,
né? Para você não gastar rios de dinheiro com coisas que muitas vezes não vão servir para o que você quer fazer. Você vai achar que aquilo é melhor porque eu tenho um valor mais alto, mas não vai ser bom para você ou não vai fazer diferença do que um material mais barato. Então, isso é muito importante. Você não vai ser enganado gastando rios de dinheiro aí com material que tá, sabe? Então, assim, eu tô aqui pra ajudar vocês a conhecer e economizar dinheiro, tá? Economizar. Ahn, investir. Por que investir tempo e dinheiro nisso? O tempo que eu tô pedindo pra vocês investir é essa 1 hora de live só. Vocês vão conseguir identificar e ter o conhecimento para saber escolher o material de vocês e economizar na compra desses materiais, tá? O maior benefício de você usar materiais mais eficientes, como eu já disse, é o resultado da tatu, tá? Além disso, é você passar uma confiança para o cliente. Porque se você tá ali com um material que você não sabe usar direito, você fica meio perdido, aí você vai começar a tatuar e toda hora mexe na voltagem da fonte e fica meio que o cliente percebe quando você não tá sabendo o que você tá fazendo, quando você não tá ali conectado com o seu material, quando você não tá com a experiência que deveria com aquele material. Então, isso é muito importante, tá? Por que utilizar materiais e equipamentos eficientes para você conseguir gerar clientes? Não. Exato. Então, assim, o cliente, ele fica encantado. Eu tô falando sozinha em alguns momentos, porque eu tô lendo aqui o meu script, tá? Você deixa o cliente encantado quando ele percebe que você tá totalmente sabendo o que você tá fazendo, que você tá ali, tipo assim, tatuando, e você tá pensando na lista do mercado, você tá pensando em, sei lá, você tá conversando com ele, você tá dando risada, você tá fazendo piada, você tá se divertindo ali. Você não tá, tipo, nervoso, a máquina não para de funcionar no meio, e não sei o que aconteceu ali, ai, peraí, que eu vou ter que fazer não sei o que. Não, você tá sabendo o que tá acontecendo. Às vezes acontece um problema normal, tá? Já aconteceu de eu estar usando a máquina e o cabo parar de funcionar e eu ter que pegar um cabo reserva. Acontece, gente. Você usa um cabo há anos, 1 hora vai acontecer alguma coisa, mas você vai saber resolver. Você vai saber falar, poxa, só um minutinho que eu vou trocar aqui o cabo, porque ele parou de funcionar já. Identificou na hora, não vai ficar lá perdido, putz, parou a máquina. Que é? É a fonte? É o cabo? É a máquina? Enfim, vai ficar perdido, tá? Então, o cliente vai ficar encantado em saber que você sabe o que você tá fazendo, tá? Que você não tá perdido ali. E com isso, o que acontece? Você consegue ir aumentando o valor do seu trabalho, aumentando o preço, ganhando mais dinheiro. Porque o cliente fala, eu vou pagar mais barato naquele ali que eu sinto que ele tá em dúvida, ou eu vou pagar um pouquinho a mais para tatuar com a Esther que sabe o que tá fazendo, que tá confiante, que tá ali conversando comigo, que tá numa boa, que a tatuagem cicatriza muito bem, que dá tudo certo, que não sei o que não tem interrupções, enfim. Dinheiro, conhecimento é dinheiro. Eu tô dando esse conhecimento de graça para vocês aqui, ó, na mão e fácil. Em poucos minutos vocês vão ter esse conhecimento, tá? E se eu não utilizar materiais e equipamentos eficientes? O que acontece? O que acontece é o que eu já falei, gente. Problemas durante a tatu que você não vai saber resolver. Vai ficar perdido, tá? Isso acontece sim, como eu contei pra vocês, a história da fonte. Tá? No dia que a minha fonte pifou, eu não sabia o que era.
porque a tela da fonte estava funcionando, mas a máquina não ligava, não ligava. Então, eu não sabia se era a máquina, se era a fonte. Minha máquina já quebrou. Quando eu comecei a tatuar, eu tinha uma X13. O pessoal deve conhecer aí essa máquina maravilhosa. A X3 é uma máquina rotativa que é muito conhecida nos iniciantes de tatu. Ela é muito recomendada para início de tatu. Cara, eu não recomendo a X3 para ninguém. Ninguém, porque é uma máquina rotativa que é forte, que não tem nenhum tipo de amortecimento da agulha. Enfim, ela é barata, ela é barata. Ela tem um preço que parece ser barato comparado com as máquinas de grife, de marca aí, mas pro que ela entrega, ela é muito cara, eu acho. Porque é uma máquina que eu acho que para fabricar aquilo ali, o cara deve investir R$ 30. Não sei. Por aí, nem isso. E aí o valor dela é 450 reais e ela é péssima. Porque já quebrou na minha mão também, sem eu não ter feito nada. Comprei a máquina, deu 2 meses, a máquina parou. Eu levei na fábrica e consertaram pra mim de graça. Ou seja, porque deve ser comum. E deve ser, tipo, baratíssimo pra arrumar. Então, assim, gente, muito chato, né? Você tem uma máquina que você pagou R$ 400, que eu acho um valor que dá pra comprar uma máquina top, tá? E ela ser além dela ser horrível pra tatuar, eu não gosto, tá? Tem tatuadores profissionais que usam e tatuam muito bem, mas eu não gosto, tá? Ela te deixa na mão, cara, no meio da tatu, que isso? Não dá, então assim, precisa conhecer. Qual o melhor momento para adquirir e utilizar materiais? Gente, desde o começo, tá? Material com qualidade vai te ajudar a evoluir na tatuagem, vai te ajudar e não te atrapalhar. O que acontece quando você tá aprendendo a tatuar e você tem um material, desculpem, bosta? Eles vão te segurar para trás, cara, porque você precisa, além de estar ali aprendendo a tatuar, você tem que aprender ainda a usar aquele material horrível que você comprou, sabe? Você tem que aprender as gambiarras que você vai precisar fazer para o material funcionar bem, sabe? Ele tem que fazer o papel dele, ele tem que funcionar, senão é um retrocesso para você. Você vai achar que o problema tá em você, que você ainda não pegou o esquema da tatu, mas na verdade é o material que não tá te entregando o trabalho, sabe? Então você investiu um dinheiro às vezes alto naquilo ali e não tá te entregando. Aí você fica confuso, as tatuagens saem horríveis, ou saem, tipo, numa qualidade que você... Eu sou perfeccionista, sou muito perfeccionista. Então, no começo, eu tatuava com a X13, cara, eu via cicatrizações horríveis, e eu ficava, meu Deus do céu, eu não consigo aprender. Tatuar é muito difícil, eu não consigo, meu traço não fica quadrado que nem na internet. O que eu tô fazendo de errado, sabe? Quando a minha segunda máquina foi uma Hummingbird importada que meu pai me deu de presente, tá? Eu não tinha dinheiro, não ganhava dinheiro ainda com tatuagem. E aí eu vi o quanto faz diferença você ter um material de qualidade. Cara, aquilo ali, eu parecia que, tipo, parecia que tinha, mano, aberto na minha cabeça. O primeiro traço que eu fiz com aquela Hummingbird foi assim, sensacional. Eu falei, cara, eu sei tatuar. Era a máquina que tava me levando para trás. Então, isso é muito importante, tá? E não é só a máquina, gente. Tem material que te leva para trás. Tem material que te retrocede em vez de te ajudar no trabalho. Então, conhecer o material, ter um material eficiente, que não significa ter um material caro,
em muitos dos casos, é muito importante na vida de um tatuador, principalmente de um tatuador que tá aprendendo. Mano, porque é o que eu falei, se você não tem um material que entrega o trabalho, você vai achar que o problema tá em você, você não vai ir, principalmente no começo, tá? Você vai falar, meu, a tatu tá ficando horrível, eu não sei tatuar, vou desistir disso daqui, não é pra mim, não sei o que, e é o material que você comprou e às vezes gastou rios de dinheiro, tá? Então, isso é muito importante. O que vale mais? Comprar materiais caros ou adquirir materiais eficientes? Eu não preciso nem perguntar para vocês, né? Eficientes, tá? Quando você estiver ganhando 10 mil reais por mês, tá? Que isso vai acontecer, a gente vai alcançar isso, nós vamos juntos, eu vou ensinar vocês a chegar até 10 mil reais por mês trabalhando só com tatu, tá? 10 mil na conta, 10 mil na conta bancária. Quando você estiver ganhando 10 mil por mês, aí você pode falar, cara, sempre quis ter eu não vou falar marcas, mas acho que dá pra falar, né? Eu, por exemplo, eu sempre quis ter uma Corum handmade, né? Customizada e tudo mais. Então, quando eu comprei, eu achei o máximo e não sei o que e tal. Hoje em dia eu uso ela muito pouco. De vez em quando eu pego ela. Eu uso uma Paulo Fernando, que é da Electric Ink, mais barata lá, assim, na verdade é uma máquina muito boa, ela não é super barata. Ela é um preço intermediário, mas eu uso ela para quase tudo, né? Da maioria dos trabalhos que eu faço, no estilo que eu mais faço, eu uso praticamente ela sempre. Então, enfim, vale mais você comprar, ter o conhecimento da eficiência do que ficar procurando preço, tá? Tem que ter o conhecimento. Eu vejo que as pessoas mais erram com relação a isso no começo, tá? Então, no começo, começou aprender a tatuar, entrou num curso de tatu, né? Vai lá, primeira coisa que a pessoa faz, vai lá no Mercado Livre e faz o quê? Todo mundo já sabe, quem já trabalha com tatu, compra um kit de tatuagem já pronto. Você vai lá, compra, às vezes o kit custa 500 reais, 600 reais, eu não sei quanto tá hoje em dia, mas na época que eu comecei a tatuar era tipo 300 reais. 300, 200, não sei. E aí, vai lá, compra o kit já vem tudo que você precisa e bora. Começa a tentar tatuar. E aí começa a bater a cabeça, né? Por quê? Gente, esses kits de tatu prontos do Mercado Livre são péssimos. Tem materiais ali que dá pra usar? Tem. Mas tem coisa que é pra jogar fora. Pra jogar fora. Essa máquina aqui eu comprei praticamente num kit de tatu. Era um kit menorzinho eu não lembro direito exatamente como era a situação, mas ela foi super baratinha. E não deu pra usar, cara. Eu nunca tatuei uma pessoa com essa máquina. Eu treinava em pele de porco com ela só pra, tipo, começar a ter uma firmeza na mão. Mas o meu professor, a pessoa que tava me ensinando, o Márcio, ele falou, cara, essa máquina não dá não. Eu tentei, ele tentou até mexer na máquina e tal pra ver se ela ficava utilizável, mas não rolou. Então se eu não me engano, eu paguei 150 reais nessa máquina. Eu economizei, é um valor baratíssimo pra uma máquina de tatu. Mas não usei nenhuma vez pra tatuar ninguém, porque ela não tatua ninguém, ela é uma bosta. Então, assim, tem que saber que tipo de material você pode economizar e que tipo de material você não pode economizar, tá? Então, assim, vamos começar. Primeiro, eu vou falar material por material. Preciso economizar? Não. Posso economizar com esse material? Ou eu posso
eu preciso investir um pouco mais. Então, de novo, eu posso economizar em tal material ou eu preciso investir um pouco mais. Primeiro, máquina. A máquina, você precisa investir um pouquinho a mais. Você não precisa comprar máquinas de grife para você tatuar bem. Você precisa comprar uma máquina boa, tá? Então, se vocês quiserem indicação de fabricantes individuais, tem um cara que eu conheço que ele fabrica as máquinas, ele faz à mão, e as máquinas são muito boas. Eu tenho uma máquina, são muito boas. Eu tenho uma máquina dele para bold, para traços grossos e pinturas mais pesadas, que, mano, a máquina é excelente, excepcional, e eu paguei, se eu não me engano, foi R$ 350. Então, assim, não é 150 que você nunca vai usar, mas não é 1.000, R$ 2.000, que é o preço das máquinas de bobina que você vê das marcas mais famosas aí, tá? Então, foi 350, se eu não me engano. Então, assim, é um investimento mediano, mas que você precisa fazer no começo, tá? Ah, dá para comprar máquina híbrida? Eu não recomendo, tá, gente? Vai curtindo, tá? Eu preciso da curtida de vocês aí pra pra me ajudar aí no Instagram, por favor. Não custa nada. Põe o dedo ali no curtir. E agora eu perdi o fio da meada. Máquinas híbridas, eu particularmente não gosto. Não gosto, porque ela não vai fazer nada direito. Ela fala que faz tudo, mas ela não faz nada direito. Então, no começo, eu acredito que vale a pena sim investir numa máquina de fine e numa máquina de bold, tá bom? Porque a máquina de fine line, ela não é tão agressiva, ela tem a mola mais específica para aquele tipo de trabalho, né? Então vai facilitar o seu trabalho. Você não vai precisar ficar preocupado em ficar regulando pro trabalho e não sei o que, a voltagem, não sei o que. Então, assim, investe numa máquina para fine, numa máquina para bold. A máquina para bold, ela também é boa para pintura. Então, assim, a máquina para fine eu uso também para fazer sombreado, porque o sombreado você faz ali mais leve, então não precisa ser uma máquina tão forte, não precisa ser uma máquina que né, que é aquela britadeira, mas investe, tá? Querem me pedir opinião sobre marcas e tal, pode me chamar no direct, tá bom? Mas tem máquinas boas com preços acessíveis na Electric Inc, né? Paulo Fernando, as máquinas de bobina. Tem máquinas boas. Tem uma marca de máquina que, se eu não me engano, chama Kepri. K-E-H, se eu não me engano, P-R-I. Ou K-H-E. Eu sei que é Capri Machines. Eu tenho uma máquina, meu, é muito boa. E os preços são ótimos. Que eu indico muito, muito. Inclusive, meu cabo, eu também comprei com ele, com esse cara que ele faz. É o cara que eu falei que ele faz. Então, não é propaganda, tá, gente? Não tô sendo patrocinada, mesmo porque é uma marca muito pouco conhecida. Eles não têm nem essa coisa de pagar pra. Não tem nem grana pra fazer isso, mas as máquinas são muito boas. É um cara que tatuou por muitos anos e agora ele faz máquinas. Então, é um investimento que você precisa fazer mediano. Mediano que eu digo assim, não vai gastar com máquina de grife. Compra uma máquina boa, que tenha um preço acessível, mas não vai gastar R$ 150 numa porcaria que você não vai conseguir tatuar ninguém, tá? Vai jogar dinheiro fora que você podia ter investido em outra coisa, tá? Pode me chamar lá, me chama no privado, que aí eu te dou mais informações, tá? Fonte. Preciso investir na fonte? Não. Gente, fonte. Tem fonte barata
no Mercado Livre, aquelas fontes quadradas pretas, eu só sugiro que vocês comprem uma com display, que mostre a voltagem, tá? Isso é importante, porque no começo você não vai conseguir ainda ter aquela sensibilidade no ouvido para ouvir se a máquina tá na voltagem legal, você não vai ter ainda sensibilidade para saber se a voltagem tá boa só começando a tatuar. Então é bom você ter uma fonte com display para você saber que voltagem que tá a máquina ali, tá? Então não precisa investir rios de dinheiro, fonte quadradona. Inclusive eu conheço tatuadores que tatuam há 30 anos, são ferrados, cobram valores super altos nas tatus porque entregam qualidade avançadíssima, né? São super reconhecidos e usam fonte preta quadradinha do Mercado Livre. E as tatus ficam sensacionais. Então, não precisa investir rios de dinheiro para comprar fonte, tá? É como eu falei, quando vocês estiverem ganhando 10 mil reais depois de fazer meu curso completo, vocês têm o direito aí de investir numa fonte mais chique, com umas LEDs coloridos e não sei o que mais e tal, a fonte que faz isso, que faz aquilo. Mas, no começo, não tem grana? Cara, compra a fonte barata do Mercado Livre. É a mesma coisa, tá? Que mais? Cabo. Cabo é bom vocês comprarem um cabo mais robusto, com uma qualidade um pouco maior, tá? Porque esses cabos muito baratos do Mercado Livre, da Shopee e tudo mais, eles funcionam no começo, mas rapidinho eles começam a ficar com mau contato. Então o cabo não precisa ser um cabo sinistro de marca, mas compra um cabo de um valor mediano aí que tenha, que você é legal você pegar o cabo e ver que ele é mais robusto, ele é mais bem feito, não tenha, sabe? Eu posso até um dia mostrar para vocês num vídeo o meu cabo como que ele é bem simples, mas ele é robusto, ele não é uma coisa meio, sabe, que parece que vai quebrar a qualquer momento. Então precisa dar uma leve investida se você quer que o cabo dure mais tempo aí, porque você fica mexendo muito ali para tatuar e tudo mais, então o cabo às vezes começa a dar mau contato e tudo mais, e aí você vai ficar perdido, não vai saber o que tá acontecendo, não vai saber se é a máquina, se é a fonte, se é o cabo, se é isso, se é aquilo, tá? Então, vamos comprar um cabo mais robusto aí, tá bom? Beleza? Que mais, gente? Pedal. Pedal, qualquer pedal. Pedal barato. Tem fonte, se vocês investirem um pouco mais na fonte, que eu falei que não precisa, mas quem quiser, tem fonte que não precisa usar pedal, ela tem um botão de play e pausa, né? Então aí não precisa do pedal. Mas tem fonte que não tem, mas tem uns dispositivos que você compra com botão, liga e desliga, para você não precisar de pedal, né? Com as fontes mais antigas, mais baratas. Então, qualquer pedal, gente, não precisa investir dinheiro em pedal, porque é só um cliquezinho, encostou, funciona, soltou, parou de funcionar. Então, eu particularmente não gosto de pedal, eu não uso pedal, porque quando eu tô tatuando, às vezes eu preciso ficar em pé, às vezes eu preciso me movimentar e tal. Se eu tiver que ficar preocupada com o meu pé parado ali em cima do pedal, não é legal. Então, particularmente eu não gosto de pedal. Eu prefiro uma fonte que tenha um botão de play, pausa, ou comprar aquele dispositivinho que tem o clickerzinho para desligar a fonte e ligar, tá? Eu acho melhor. Aí o pessoal fala, mas é mais higiênico o pedal, porque você tem que toda hora ficar apertando lá. Cara, embala a fonte com filme PVC. Depois, quando você terminar a tatu, você tira e troca, tá ligado? Tem que saber trabalhar. Não precisa ficar sofrendo por causa disso, entendeu? Tinta. Gente, tinta é importante investir, tá? Não precisa comprar tintas importadas incríveis, principalmente tinta preta. Tem muita gente que usa Dynamic,
que usa agora Intense, tintas caras importadas que não tem ainda essa facilidade de acesso no Brasil, então paga rios de dinheiro ali na tinta. O cara nem sabe ainda direito o que ele tá fazendo na tatu. E ele não vai saber lidar com aquela tinta, porque as tintas de tatu, cada marca tem a sua especificação. Então, por exemplo, a tinta da Intense, ela é grossa, ela parece uma pasta. Então, se você for tatuar com aquela tinta ali, sem saber o que fazer, não vai pigmentar de jeito nenhum. Você não vai conseguir fazer um traço, porque a tinta não vai entrar na pele do cliente, porque ela é extremamente grossa. Você tem que diluir aquilo ali com diluente específico e tudo mais. A Dynamic, eu particularmente não gosto muito de Dynamic, porque eu acho ela estranha, eu acho ela meio oleosa. Eu não gosto muito da Dynamic e a maioria dos tatuadores fala que adora apaixonar Dynamic, é Dynamic, é Dynamic, só se ouve esse nome, tá? Mas eu acredito sim que precisa ter um investimento mediano, mas não dá para ficar comprando essas tintas importadas, principalmente no começo, gente, vocês não vão saber o que fazer com aquilo ali, tá? Então, compra uma Electric Ink, tem a marca mais específica lá, que é a Overglow, não, como é que é? Ai, gente, me fugiu a palavra? É Glow alguma coisa. Me ajudem aí, quem tiver vendo a live e sabe. Mas enfim, da Electric Ink, as tintas pretas deles são muito boas. Fica preto, a tatu fica preta. Não precisa se matar, comprar. Eu não gosto das tintas da... Ai, bom, né? Não lembrar o nome. Eu não gosto das tintas da... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, o nome da marca para falar para vocês. É Easy Glow, tá? O que eu tava falando é a marca secundária. Na verdade é a marca da Electric Ink, que tem uma qualidade um pouquinho maior do que só a Electric Ink. Então você vai na loja da Electric, você fala, eu quero uma Easy Glow. É uma tinta um pouquinho melhor, tem uma qualidade. E realmente tá? Ela é um pouquinho mais cara, tá? Não muda muito o valor, mas, cara, a qualidade é muito boa. É muito boa, principalmente para colorido, né? Então vale a pena investir. Como eu falei, as tintas da Intense são muito grossas e difíceis de serem encontradas. Então, eu não recomendo assim. No começo, eu acho que talvez valha a pena assim, no futuro, quando eu tiver um dinheiro para investir, testar para ver se curte e, enfim, fazer o teste, né? A que eu ia falar que eu não gosto é as tintas da Viper, tá? Eu compro muito material da Viper, mas tinta preta eu não uso mais. Eu usei por um tempo e a tatu não cicatriza preta, pelo menos pra mim. Ela acinzenta, ela falha muito. Eu não gosto, não gosto. Então, experiência minha, tá? Vocês podem ter a experiência de vocês, mas se já quiserem um conselho, não percam tempo com a Viper. Eu não gosto, tá? Eu acho que ela não entrega o que deveria. Então, investe na Easy Glow, que vocês não vão se arrepender. É uma marca muito boa, tá? Ironworks funciona também, as tintas são boas, mas Easy Glow eu acho que é melhor. Eu principalmente colorido para fazer pintura. Cara, uma vez eu comprei uma tinta verde da Viper,
que era aquilo. Não pigmenta de jeito nenhum. Parecia que eu tava tentando passar um marcador de texto na pele da pessoa que tava seco já. Ai, cara, fiquei revoltada com aquilo. Até hoje eu tenho tubinho de verde que eu não uso. Porque aquela porcaria não pigmenta, é horrível. É horrível. Então, assim, não dá. E não é super mais barato, é um pouquinho mais barato. Mas não dá, cara. Aí você vai ficar ali pigmentando, 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 machucando a pele do cliente, achando que você não tá sabendo o que você tá fazendo, e é a tinta que não faz o trabalho dela, cara. É o mínimo. Entendeu? Então, enfim, é uma coisa que é bom dar uma investida assim. Easy Glow é o que eu recomendo pra vocês pra começar, tá? Tem marcas muito boas também, importadas também, às vezes nacionais, mas a Easy Glow tem um preço acessível, né? Eles vendem tubinhos de tamanhos diferentes para quem tá começando, às vezes compra só. Tem uns sachês também de tinta para você usar em uma tatu só, enfim. Então, pode investir, que é legal. Que mais? Diluente. Cara, diluente. Eu tatuei por muito tempo diluindo tinta com água filtrada, tá? Ai, não, água desmineralizada, água não sei o que, destilada, água do Himalaia, água termal. Não, gente, água filtrada, que você saiba a procedência ali, né, daquela água, é o suficiente para você diluir a sua tinta, tá? Diluente é legal? É legal, né? Principalmente o da mesma marca da sua tinta, porque ele já foi ali testado para diluir aquela tinta, mas não tem necessidade, tá? Principalmente no começo. Pega a água filtrada, tenha certeza que você pegou num copo limpo, né? Aqueles copinhos de café, pode ser e tal. Ou então compra um, um tubinho para você pôr a água limpinha ali, pôr as gotinhas do batoque e tudo mais, e dilui. Tem gente que usa Listerine, cara, oi? Listerine para diluir a tinta e fala que fica top. Eu acho que dá ardência na pele do cliente, porque Listerine às vezes tem álcool, às vezes não tem, mas ele tem menta, enfim. Eu acho que assim, só pra ser diferenciado, sabe? Ah, eu uso Listerine. Pra mim, água limpa, filtrada, que você saiba a procedência, que não vai tá arriscando ali a tatu do seu cliente, é o suficiente, funciona maravilhosamente bem. Ok? Que mais? Vaselina. Gente, vaselina barata, funciona muito bem. Aquelas de farmácia funciona muito bem. Tem umas que vendem nos potão industrial, não precisa ser aquelas vaselina de tatu com cheirinho, com não sei o que, folhas de ouro. Não, não precisa. Vaselina é vaselina, tá? Pode economizar, compra uma vaselina barata e tudo mais. O que acontece? Hoje em dia eu prefiro usar na maioria das minhas tatus a manteiga para tatuagem. Por quê? Ela tem alguns componentes ali que acalmam a pele. Então, ela é um plus, assim. Ela é uma coisa que, tipo, quando você puder investir, é legal. Mas não precisa, tá? Vaselina não precisa investir. É vaselina de farmácia, barata, acabou. Pode comprar no Mercado Livre, potão de vaselina industrial. Quer dizer, estando limpo aquilo ali, então você tem que. Por isso que eu falei do palito de sorvete. Pegou o palito de sorvete, trocou, da próxima vez pega com outro palitinho, não sei o que, deixa ela sempre limpa. Acabou, tá? Não precisa investir nisso, tá? Vaselina não precisa investir, tá? Que mais que a gente usa? Batoque, qualquer batoque. Gente, qualquer batoque, qualquer marca. Só vai escolher o tamanho, tá? Compra barato, pode comprar no AliExpress, pode comprar o mais barato. Não precisa, tá? Elástico. Elástico é bom investir um pouco,
tá? Elástico precisa ser um elástico de qualidade, porque esses elásticos mais baratos que você compra na Daiso, no AliExpress, ou sei lá o que, eles arrebentam no meio da tatu. Uma tatu, ele já vai arrebentar no meio. Então, compra daqueles elásticos, aqueles mesmo bege, que são mais robustos, para eles não ficar estourando toda hora na sua cara durante a tatu. Então, precisa dar uma investidinha, tá? Em elástico, para segurar ali a agulha na fonte, na máquina, tá? Que mais, gente? Papel, toalha, snob e ponto final. Não dá para economizar, tá? Papel, toalha, qualquer outra marca, não importa qual marca, gente, marca, não importa. Snob é o único que dá para usar. No máximo, tá? Inclusive é até legal, mas eu praticamente não gosto porque é muito caro e não tem necessidade. Mas o Snob e aquele outro que é tipo um paninho, né? Então, eu não lembro o nome agora. Eu acho que é da Snob também, mas ele é tipo um paninho descartável. Não, gente, não é o Perfex, tá? Pelo amor de Deus. É um outro que parece um rolinho de papel toalha, mas ele parece um paninho. Não precisa ser esse, porque ele é caro, caríssimo, mas tem que ser Snob. Gente, os outros papéis das outras marcas mais baratas, ele fica esfarelando durante a tatu, ele não absorve direito a tinta durante a tatuagem. Então, é Snob e ponto final, tá? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não dá pra economizar nisso daí. Plástico filme. Pode economizar, tá? Inclusive, eu recomendo que compre rolo, aqueles rolos mais grossos. Por quê? Porque você vai usar pra cacete, você vai usar pra tudo. E vai acabar rápido. Você vai ter que ficar comprando toda hora rolinho, 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 daqueles pequenininhos. E vai gastar rios de dinheiro, só não vai perceber porque tá aos poucos comprando. Então, talvez investir num rolo maior para durar muito mais tempo. Você não tem que ficar precisando comprar toda hora, tá? E aqueles rolos maiores, eles são um pouco mais largos, então, enfim, vem mais plástico por um preço menor. Eu acho que o rolo de 300 metros deve estar em torno de R$ 60, né? Enquanto o rolo de, acho que é 20 metros, se eu não me engano, tá tipo R$ 3, 4, 5, sei lá. Mas aí toda hora você tem que ficar comprando, enfim. Mas mesmo esses plásticos, eu acho que você tem que perceber como que ele vai como que ele vai funcionar. Porque tem rolo de plástico filme que você vai desenrolar ele rasga. E aí fica aquela coisa, você vai desenrolando e ele rasga no meio. E aí desenrola de um lado e o outro lado continua enrolado. Aí você tem que ir procurando a ponta pra desenrolar. É um inferno. Então, assim, eu não sei dizer a marca específica, tá? Mas tenta não pegar aquela mais barata do mundo, sabe? Esses rolos maiorzões, eles costumam ser de uma marca melhorzinha. Então, é um investimento mediano aí, mas para economizar, vale a pena comprar esses maiores, rolos de 300 metros, porque você vai usar pra caramba, você vai usar pra tudo. Plástico filme a gente usa pra tudo na tatuagem, tudo. Então, enfim. O que mais, gente, que eu não falei? Vão me lembrando aí de coisas. Presto Barba, você vai usar uma vez e vai descartar, ele é descartável, então pode ser o mais barato, você vai raspar ali um negocinho, pode ser o mais barato, compra um pacote com 1 milhão, enfim. Tem também no AliExpress, se eu não me engano. Grummet tem no AliExpress, dá pra economizar, tá bom? Dá pra, que é aquela borrachinha que põe na agulha, tá? Enfim, agulha. Acho que é o mais importante de tudo o que eu falei. Depois da máquina. Gente, agulha. A agulha é uma situação complexa, porque a gente tem tatuadores muito bons que usam marcas muito inferiores de agulha e acham o máximo. Naja, por exemplo. Cara, eu já usei Naja.
Eu não gosto, eu acho péssimo, péssimo, porque uma agulha pode vir ok, usável, outra agulha pode vir torta, pode vir mal soldada, uma vem mais grossa, outra vem mais fina, da mesma agulha, tá? 3RL, por exemplo, você comprou uma caixa de 3RL, uma tá mais grossa, outra tá mais fina. Como assim, né? Aí você vai fazer um trabalho achando que o resultado vai ser X, o resultado é Y. Então não dá. Agulha. Eu uso Whitehead, tá? E eu gosto. Tem gente que não gosta, fala que não gosta da qualidade. Mas eu não uso Whitehead pra tudo, tá? Antes eu usava muito Black Cat, que é da Electric Ink. A Black Cat tem a fama de ter agulhas mais finas, né? Elas são mais delicadas. Mas a 3RL, pra mim, é fina demais. Então, o traço não fica legal, quadradinho do jeito que eu gosto. Ele fica muito fino. Então, pra pigmentar, a tatu acaba falhando um pouco, sabe? Porque é muito pouca quantidade de pigmento que aquela agulha leva pra dentro da pele. E se você tenta pigmentar melhor, pode piorar a situação. Você fica passando ali no mesmo lugar, passando, vai abrir um machucado maior e o corpo vai expelir mais tinta, vai falhar mais ainda. Então, assim, é um investimento que você tem que fazer, mas é complexo. Por quê? Porque tem marcas mais baratas que vão te trazer uma qualidade legal, mas talvez o controle de qualidade deles não é tão bom. Então, às vezes, você pega uma ou outra agulha que não tão boa, você vai jogar fora. Mas tem marcas que sempre a qualidade vai ser sempre boa. Dificilmente você vai pegar uma agulha ruim, né? Então, agulha é bom investir, tá? Uma marca muito boa de agulha é a Black Cat, tá? Eu gosto, eu já usei por muito tempo. Eu só não gosto da 3RL, como eu falei, mas as outras agulhas são muito boas. Se você quer um traço super fininho, a 3RL da Black Cat vai ser bom pra você, tá? Mas hoje em dia eu trabalho mais com a 3RL 3 de 12 da Whitehead, porque ela é um tiquinho mais grossa, então o traço fica mais quadradinho, mais pigmentado, tá? Não fica aquele fio de cabelo, né? Fica uma tatuagem que vai durar. Então, é isso. É assim, não dá pra economizar com agulha, gente. Tem uma marca que é... Deixa eu ver aqui que os nomes... Gente, eu sou péssima pra lembrar o nome de coisa. Deixa eu pôr aqui pra ver se eu lembro pra falar pra vocês. Tá? Ó, a Black Cat é da Electric Ink, se vocês não sabem, né? Ela é da Electric Ink, mas é uma marca, tipo, que nem a Easy Glow que eu falei pra vocês da tinta. Ela é um pouco, assim, mais, a qualidade é um pouco maior. Tem um controle de qualidade melhor. Então ela é um preço maior, mas ela é melhor. Então pra quem tá começando, cara, vai fazer um trampo, compra uma agulha, não, uma não, né? Duas. Se der problema com uma, você tem uma outra reserva ali, talvez 3, né? Mas compra uma cartelinha de 5 e usa no trampo e tal, vai sobrar, você vai usar em outro trampo, não sei o que, não precisa comprar uma caixa, mas investe na agulha, faz muita diferença, tá? Uma vez eu fiz um trabalho, deixa eu contar uma história pra vocês. Uma vez eu fiz um trabalho e era uma Maori no braço de um moço, enorme a Maori, e metade dela eu fiz uma agulha de uma marca, com a agulha da, se eu não me engano, era a Black Cat. E o restante eu fiz com uma agulha da Black Line, tá? Cara, a parte de cima ficou pigmentado, ficou preto. A parte de baixo ficou cinza. Era a mesma tinta,
mesma tinta, mesmo tubo de tinta, tudo igual, mesma máquina, mesma voltagem, mesma fonte, tudo igual, mesmo tatuadora, só mudou a agulha. E a tatuagem ficou aqui uma coisa, aqui outra coisa. Eu tive que retocar toda a outra metade da tatu com a Black Cat para poder ficar direito. Então, cara, isso é revoltante, porque eu tive que fazer o trabalho dobrado por causa da agulha. E onde na sua cabeça que você ia imaginar que aquele problema era da agulha? Mas nunca, tá? Eu só identifiquei que era da agulha porque todo o restante tava igual, era a mesma coisa. E aí eu comecei a perceber e fazer esses testes, né? E eu percebi que realmente a agulha faz muita diferença, muita diferença. Então assim, Black Cat é muito boa, Whitehead eu gosto bastante, mas toma cuidado, olha a agulha para abrir, porque ela pode vir um pouquinho mais larga uma da outra, ou às vezes, é muito raro acontecer, às vezes ela pode vir um pouquinho torta. Então, veio torta, joga fora, tá? Joga fora, não dá pra desentortar, cara, que é isso, tá? Então, jogou fora, pega outra. Whitehead é boa. Black Line parei de usar depois dessa situação, tá? Tem gente que usa, gosta muito, eu não uso mais, tá bom? Então, assim, Hornet, pelo amor de Jesus Cristo, eu não uso Hornet. Não dá, tá? As agulhas Naja, pelo amor de Deus, Marco Della Piel, essas mais baratas, não dá, gente. Eu não recomendo, tá bom? Agulha tem que investir sim, tá? Deixa eu ver aqui, gente, eu falei tanta coisa. Uma coisa que é importante você ter é materiais reservas, investir em materiais reserva, tá? Então, assim, não vai ter um cabo só, você vai ter dois. Já aconteceu do meu cabo começar a dar mau contato e você faz o quê? Você fica toda hora ali tentando fazer o cabo funcionar na frente do cliente. O cliente vai olhar para você e vai falar: e aí, que é isso, né? A máquina. No começo, eu acho que não tem muita necessidade, porque é difícil a máquina parar de funcionar. Se for uma máquina do jeito que eu falei para vocês, se for uma máquina de uma qualidade razoável. Então, não precisaria ter duas, no caso, duas da mesma função. Mas fonte é muito importante vocês terem duas, tá? Porque acontece das vezes a fonte pifar. Então é importante ter uma reserva. Assim que você conseguir comprar uma reserva, é muito importante, tá? O cabo também. A agulha, foi o que eu falei, não vai comprar uma agulha para fazer o trampo. Compra mais de uma, porque se der um problema ali, você tem uma agulha reserva, tá? Você não vai ficar tatuando com aquela agulha zoada, né? Inclusive, se for um trampo grande, chega uma hora que a agulha perde o fio, então você tem que trocar, né, no meio da tatu por uma agulha mais afiada, né? Uma agulha nova. Então, investe em materiais reserva, tá? Cabo e fonte. Acho muito importante ter reserva, tá? E se eu não tiver grana para comprar? Meu, dá para comprar materiais usados de boa qualidade. Eu acho que vale a pena, né? E compra usado na OLX, no Enjoei, mas olha o material, vê ele funcionando antes de comprar, tá? Então dá um jeito de ver ele funcionando, porque a gente sabe como que é material usado, né? Então máquina de bobina é mais tranquilo porque não é uma tecnologia avançadíssima. Então para ela não funcionar é muito difícil, tá? Mas se for uma máquina rotativa, uma PEN, já é mais complicado, porque ela é mais tecnológica, não sei o que e tal, tem lá os fiozinhos, etc. Então, parcela em 1000 vezes, gente, no cartão de crédito.
Ai, dá um jeito, porque é o que eu falei, tem coisa que você pode economizar para investir em outra. Então, prestou atenção em tudo que eu falei, não vai ter problema nesse quesito, tá? Se você não tiver grana nenhuma, gente, aí é difícil, né? Como que você vai começar a com um trabalho novo, junta uma grana e não é uma grana, nossa, vou juntar uma grana. Não. Você com R$ 1.000, você compra todo o seu material de tatu. Não falei de papel, né? Papel ectográfico para fazer decalque. Qualquer um pode economizar. Só não vai comprar papel carbono, né? Pelo amor de Deus, porque não funciona. Tem que ser papel ectográfico. Qualquer marca, não precisa ser marca chique, de tatu específico para não sei o que. Não, qualquer ectográfico vai funcionar maravilhosamente bem. Você não precisa usar um para cada tatu. Você vai lá, usa 1000 vezes o mesmo papel ectográfico que vai dar tudo certo. Quando você vê que começa a falhar o decalque, aí você pega outro, né? Caneta para desenho, não precisa investir rios de dinheiro. Gente, no começo, seus desenhos não vão ser ali Leonardo da Vinci, entendeu? Então, assim, comprou umas canetas nanquim lá, de umas espessuras diferentes, uma lapiseira e bora, entendeu? Não precisa sair comprando um monte de material de desenho, você nem precisa disso, tá? Então, qualquer um, tá? Caneta permanente para marcar a pele do cliente é só ficar mais preocupado com a toxicidade. Então, tem que comprar caneta que não é tóxica, que é atóxica. Então, vocês olham lá não usem Bic para fazer freehand, gente. Eu acho um tanto perigoso porque ela não diz ser atóxica. Então, tomem cuidado com isso daí, tá? Mas economiza nesses materiais de desenho. Não vai sair comprando aquelas canetas chiques de nanquim, de não sei o que, sabe? No começo, você só precisa treinar desenho, tá? Qualquer caneta de nanquim ali, qualquer lapiseira, compra régua, qualquer régua, entendeu? Então, assim, é isso. Vamos ver aqui. Tá acabando, gente, prometo. Até onde comprar materiais e equipamentos caros pode ser bom? Bom, já disse isso, né? Quais materiais que dá para investir um pouco mais, né? Que precisa, na verdade, investir mais. Então, isso já foi respondido. Existe alguma exceção em que comprar materiais e equipamentos eficientes não é bom? Eu acho que é aquela exceção que eu falei, né? Tem tintas que são tão caras e assim, com uma qualidade tão superior que no começo, quando você tá aprendendo a tatuar, você não vai saber usar aquela tinta. Então, assim, segue as dicas que eu dei pra vocês. Não sai ô louco comprando Dynamic, comprando Intense pra fazer uma tatu sinistra, porque você não sabendo tatuar ou ainda estando ali aprendendo e tudo mais, ainda tendo dúvidas, não vai ser uma Intense que vai fazer sua tatu ficar bonita. Muito pelo contrário, você não vai saber usar, vai piorar a sua situação. Então, assim, é uma tinta boa? É sensacional, mas você não vai saber usar, entendeu? É o exemplo que eu dei do iPhone. Você vai comprar um iPhone com uma câmera sinistra, você vai pagar o olho da cara, sendo que você não tira foto de nada. Você tira uma selfie a cada um mês. Então, assim, né? Que mais aqui? Quais são os efeitos colaterais que comprar materiais eficientes gente, gera confiança do cliente em você, né? Gera resultados melhores de tatus mais bem feitas, gera economia de dinheiro, gera só coisas boas para você aí, tá? Você tem algum exemplo de alguém que já fez isso? Eu faço isso até hoje,
Então, eu economizo aonde eu posso e eu invisto aonde eu preciso, tá? Então, eu sou exemplo disso, tá, gente? Ai, gente, como eu cheguei nessa conclusão? Já contei algumas histórias para vocês, tá? Mas para quem não ouviu, vou contar aí uma história que aconteceu comigo, tá? É incrível. Tatuando, eu estava belíssima lá tatuando Jesus Cristo no peito do menino, uma tatu grande. E no meio da tatu, o que acontece com a minha vida? A máquina parou de funcionar. Parou, simplesmente. A X13 que eu falei para vocês parou de funcionar. Simplesmente parou. Eu não sabia se era máquina, eu não sabia se era fonte, eu não sabia se era o cabo, eu não sabia o que fazer. A máquina não ligava de jeito nenhum. Depois eu acabei descobrindo que era a máquina. Hoje em dia eu já sei identificar o que é que tá acontecendo, mas na época eu não sabia. E aí eu fiquei com meio Jesus Cristo no peito do cara, né? Então, de um lado ficou Jesus Cristo sombreado, de outro lado ficou Jesus Cristo só marcado no traço fino. Então, eu não pude cobrar pela tatu. O cara foi embora, nunca mais veio fazer tatu comigo. Óbvio, eu também não voltaria. Eu não recebi nem metade da tatu. E, enfim, você perde cliente, você perde o dinheiro, você perde tempo, você perde material. Você só tem a perder com isso daí, tá, gente? Então, é isso, gente. A aula de hoje foi isso. Sobre a eficiência, preço dos materiais. O preço importa tanto assim, a qualidade do material barra preço importa tanto assim. Material caro significa material bom. A gente falou disso, falamos de todos os materiais. Vocês já estão aí com a faca e o queijo na mão nesse assunto para começar a fazer o trabalho de vocês, para começar a comprar os materiais, para começar a carreira de vocês. Então, muito obrigada para quem participou da live. Espero que isso tenha feito alguma diferença ou muita diferença na vida de vocês profissional, tá? Então, próxima live, quinta-feira que vem, a gente vai ter um tema diferente, claro, tá? Mas abrangendo tudo que se tem a dizer sobre esse tema, com certeza. Eu fico à disposição para quem quiser tirar dúvidas, quem quiser fazer perguntas, quem quiser dica de marca, dica de modelo, de materiais, dica de onde comprar, dica de... Enfim, o que vocês quiserem, pode me chamar no direct. Se puder me chamar no WhatsApp, é melhor. Eu acho que o meu WhatsApp tá aí na bio, tá? Então, é só me chamar e perguntar que eu fico à disposição de vocês. Tá bom, gente? Hoje a live durou um pouco mais do que a gente esperava, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima live e bom final de semana para vocês, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.